Bom, a reportagem da Princesa FM, Rede TCM, tem a satisfação de conversar com o contabilista Ivanilson Souza, que é um profissional que atua na área de contabilidade e também tem especialização na área da contabilidade eleitoral. Então, nós estamos vivendo um momento eleitoral e nada mais oportuno do que a gente abordar aqui alguns aspectos da contabilidade eleitoral, porque eu creio que uma grande parcela da população não conhece essas minúcias, esses detalhes com relação a esse tema, e também até mesmo os candidatos, alguns deles, porventura, não têm a verdadeira noção da importância da contabilidade eleitoral. Ivanilson, primeiro eu queria que você nos falasse uma preocupação que deve ser de todos, não só do profissional, mas de todos os candidatos com relação aos prazos. Por que é importante obedecer os prazos? Bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia aos que escutam a Rádio Princesa. Os prazos são os seguintes, né? A prestação de conta eleitoral ela se divide em dois prazos, né? A parcial, que inicia-se dia 9 de setembro até o dia 13 de setembro, com os gastos realizados no início da campanha, né, que iniciou dia 16 de agosto, até o dia 8 de setembro. E a outra prestação de conta, que é a final, que são os gastos totais, né, que vai até o dia 5 de novembro, 30 dias após a eleição. E também tem um prazo que é bem complexo, que os candidatos se preocupam bastante, é com o relatório financeiro, né? O candidato que, por sua vez, receber alguma doação de pessoa física ou de partido, doações financeiras, ele tem um prazo de 72 horas para enviar à Justiça Eleitoral. Esses são os três prazos primordiais para a campanha eleitoral. Ivanilson, outro aspecto importante que deve ser levado em conta, aliás, é um aspecto também crucial, é com relação aos recursos que são utilizados pelos candidatos majoritários e proporcionais dentro do módulo de financiamento de campanha. Todo o dinheiro, independente da sua origem, tem que ser declarado. Explique isso um pouco para a gente. Bom, os candidatos eles podem arrecadar, né, de acordo com o seu limite de gasto, que aqui para a Sul o valor do limite de gasto para candidato a vereador foi 53.671 e para majoritária foi 435 mil, não tenho o valor exato. Enfim, a forma de arrecadar o recurso próprio, o candidato em si, ele pode contribuir para a sua campanha eleitoral com até 10% do limite estabelecido para a sua candidatura, né? Sendo ela de vereador, ele tem um limite de 10% de 53 mil, que dá R$ 5.360. Para prefeito, né, de 43 mil e alguma coisa, que é 10% do limite de gasto. Também ele pode receber financiamento de partidos políticos, né? Tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário, e também de pessoas físicas. Essas pessoas físicas que apoiam o candidato, eles podem doar até 10% do limite do seu imposto de renda, né, oferido referente à sua declaração feita no ano anterior. Com relação ainda a essa questão dos gastos eleitorais, esses gastos eles têm que ser específicos, ou seja, tem que se reportar a demandas que correspondem ao processo eleitoral, ou seja, eles não podem ser gastos de forma que não seja em algo que tenha a ver com o processo eleitoral. Eu queria que também você pudesse nos dar um esclarecimento com relação a isso. Os gastos eleitorais tem gastos legais que a gente chama, né? Que são os gastos que são permitidos, né? Eles têm que ser registrados, tem limites e tem sublimites, e tem alguns gastos deles que são específicos, que eu vou falar alguns deles, né? No caso da gráfica, né? Que o material gráfico, que é o Santinho, que é muito usado, né, em todas as campanhas, né? Ele tem uma questão específica que é quando for realizar o gasto, né? A empresa tem que ter lá no seu material gráfico, tem que ter quem contratou, que provavelmente possa ser o candidato ou o partido, né? A quantidade a tiragem que vai ser usada de cada material daquele, né? E o CNPJ de quem produziu. Todas essas informações que vão estar no Santinho também devem estar no documento fiscal. Outra questão também de gastos específicos, né, que eu vou falar, bem rápido, é a questão do combustível, né? As pessoas que têm veículos, né, que estão a uso da campanha, né, eles têm que abastecer, né, tem que ter nota fiscal, e no documento fiscal tem que ter as informações das placas dos veículos que são utilizados em campanha, e esses combustíveis que são utilizados semanalmente, além desse documento fiscal e além das informações da placa, tem que ter um relatório de consumo, né? Um relatório de
de utilização durante a semanalmente ou quinzenalmente, dependendo de como eles vão ser utilizados e de como você emitir esses documentos fiscais. Bom, Ivanilson, a gente tem conhecimento de muitos candidatos que, por negligência, por omissão ou por desleixo, não cumprem a determinação da legislação eleitoral e, de alguma forma, não apresentam a prestação de conta e acabam pagando um preço muito caro por isso. Queria que você explicasse rapidamente quais são essas implicações principais, principalmente para os candidatos que, porventura, deixem de cumprir essa exigência. O candidato em si, no momento que ele faz o seu registro de candidatura, mesmo que ele não permaneça a campanha todinha, ele já tem a obrigatoriedade de fazer a sua prestação de conta. Sendo assim, aqueles que, porventura, não concluam o seu período de candidatura, que desistam, ou aqueles mesmo que continuam, que vão até o fim, eles têm a obrigação de fazê-las, que é a obrigação do candidato, ele vai ter a orientação dos profissionais, tanto da área contábil quanto da área jurídica, mas caso eles deixem de omitir, de fazer a prestação de conta, eles vão ficar inelegíveis, não vão ter sua certidão de quitação eleitoral, né, e, consequentemente, vai ter outros prejuízos, né, que implicam na sua cidadania em si.